Oi, gente, bom dia. Que bom que vocês vieram aqui para a aula do sexto ano, aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Viviane, sou aqui do nono ano do Centro de Mídias e vou moderar a aula de vocês hoje aqui junto com a professora Elaine. Bom dia e sejam todos bem-vindos. Oi, Elaine, Bom aí. dia, Vi. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Finalizando aí mais uma semana, quase final do bimestre, né? Superamos aí metade do ano e força na peruca e vamos lá, né? Daqui a pouco esperamos que esteja tudo melhor, né? Vamos aí esperançar, então vamos ter atitudes, né? Não apenas ter esperança e ficar lá, tenho esperança, não. Vamos esperançar, vamos ter atitudes, né? Aquilo que está ao nosso alcance, ok? Vamos lá, Vi, pode ler pra gente, por favor, o Bora. título? Então, hoje a gente vai falar sobre resumir para estudar. Vamos ver os nossos objetivos. São dois, ó. Produzir resumos empregando adequadamente os recursos textuais e linguísticos conforme o texto de produção de cada um e meios de circulação. E o outro é empregar os recursos de segmentação conforme o projeto de texto e características dos gêneros textuais produzidos. Quanto a palavra bonita, né? Não é? Coloca aí para eles, por favor. Geralmente eu não comento os objetivos, mas vou dar uma palhinha aqui para eles, né? Então, como a Pro disse, produzir resumos, vocês já viram um pouquinho disso naquela aula que o Pro Mauro Farias e a Andréia teve com vocês, ok? Então, vocês já viram um pouquinho. Então, empregando adequadamente recursos textuais. Linguístico, toda vez que nós falamos em linguísticos, estamos falando da nossa língua, conforme o contexto de produção. Então, em que contexto que o meu texto está circulando? Então, nós já vimos cartaz, vimos notícias, reportagens, entrevistas e diversos outros textos. Então, nós vimos que eles têm um contexto específico de circulação. Então, sempre pensar em que contexto que eu estou produzindo o meu texto, para quem estou produzindo e qual é a intenção deste texto, ok? Pode colocar para eles aí de novo, por favor, os objetivos. Empregar os recursos de segmentação conforme o projeto de texto e características dos gêneros textuais produzidos. Então, segmentação, cada pedacinho ali segmentando, ok? Então, temos aí a nossa perguntinha inicial. Vamos lá, então. O resumo é uma das ferramentas de estudo. Então, eu estou afirmando, eu tenho uma afirmativa aí. Como você entende a afirmativa acima? De que forma você compreende esta frase, este enunciado? Vamos lá, então. 2 minutinhos para vocês responderem. Escrevam aí da forma mais específica possível, tá bom? Vamos lá, então. 2 minutinhos.
Elaine, voltamos aqui. Eu Bora separei lá. algumas respostas dos alunos. Ó, tem aqui o Henrique Pinheiro, tem o Guilherme Fê, tem aqui Matheus Garcia, Yasmin Vieira, Heloísa Ferreira, Giovana da Cunha, o Pedro Henrique. Bom, eles estão dizendo, no geral, que resumir é importante para você estudar depois, para você manter os assuntos mais curtos. É usado para você fazer estudos. A maioria Muito disse bem. isso. Certinho. E aí? Ó, peraí, tem a Luísa que falou o seguinte, ó, porque quando usamos o resumo em algum texto, fica mais fácil de estudar e acaba poupando tempo. Ou seja, é uma ferramenta para simplificar os estudos. Eu amei esse. Eu também achei adorei, lindo. estava selecionada aqui para ler, do Proinácio, né? Isso. Muito bem. Ó. Tenho aqui também dos alunos da escola Cristina Fittipaldi, da PEI, lá de Santo André. O João Pedro, a Isabelle, a Emanuele e a Natasha disseram que sim, pois ajuda a entender o contexto do todo, né? O texto de uma forma geral. Perfeito, muito bem. Eu vou ler mais uma aqui, ó. Os alunos lá do ProSérgio, a Stephanie. Eu entendo que o resumo é uma ferramenta super importante nos estudos. Antes de fazer uma prova, resumi antes. Lá da escola Orlandi, do Parque do Carmo, Leste 4. Muito bem, show de bola. Então, continuando aí, pode colocar para eles na tela, por favor. Vamos retomar aí o conceito de resumo, dessa vez um pouco mais simplificado aí para vocês. Então, vamos lá. Resumo é um gênero textual que tem por finalidade resumir as ideias de um texto. É importante lembrarmos que a produção desse gênero não é simplesmente a cópia de trechos do escrito, mas sim a reescrita das informações centrais, ou seja, o resumo nos permite ter acesso ao principal conteúdo do documento lido. Então, muitas das vezes, um dos problemas assim que eu acho, vê se você ouviu isso na escola. Então, na minha época de escola, muitos professores, não estou criticando, por algum motivo eles explicavam daquela forma, faz tanto tempo, né? Falaram assim, ó, resumir é você tirar as partes mais importantes do texto. Tira as partes mais importantes, que é um resumo. Então, o que a gente fazia? Esquartejava o texto, pelo menos eu. Riscava ali as partes mais importantes, que para mim, né, eram importantes, talvez nem fossem. E pronto, resumi, e depois montava ali o esqueleto, né, um Frankenstein. Pronto, resumi, tá resumidinho. Você ouvia isso também, viu ou não? Sim, fazia. Eu adorava isso, para falar a verdade. Eu sou da matemática, então textos mais curtos para mim era melhor naquela época, né? Então, assim, ó, quando nós falamos para vocês que retirar as partes mais importantes, sim, né? Vocês vão grifar, sublinhar, buscar aí os significados para ter sinônimos para utilizar no resumo de vocês, mas vocês vão reescrever esse texto, tá? Reescrever o quê? Essas ideias mais centrais, mais relevantes, só que vocês vão formar um outro texto. Então, o resumo nada mais é do que um texto feito a partir de outro. Então, nós vamos ter aí um texto base, faremos a leitura. Lembrando que, em um resumo, gente, todos os textos na verdade, né? Mas vamos pensar no resumo. No mínimo 3 leituras, no mínimo. Tá? Então, uma primeira leitura para você compreender, você ter o primeiro contato com o texto. Uma segunda leitura, você vai grifando ali as palavras que você não conhece, faz a pesquisa, destaca os parágrafos, puxa uma setinha, faz balão, o que vocês quiserem, tá? O que vocês acharem mais fácil, o que for mais visual, que vocês conseguirem elaborar para organizar melhor as informações. Então, nós já vimos que cada um organiza essa informação de um modo, tá? Então, a partir dessa seleção de informações centrais, aí sim você vai produzir um outro texto, tá bom? Então, continuando, pode pôr aí na tela para eles, por favor. Vi, se algum professor comentar alguma coisa, você pode me interromper, tá? Sim. Então, cabe-nos ainda reforçar que esse gênero é impessoal, ou seja, vocês não podem ficar lá se posicionando em primeira pessoa. Eu acho, nós, na minha opinião, não. Vocês vão reescrever as informações, eu ia falar reproduzir, mas eu não gosto muito dessa palavra. Então, vocês vão reescrever essas informações, adaptando aí ao novo contexto de produção, tá bom? Pode pôr para isso, por favor. Cabe-nos ainda reforçar que esse gênero é impessoal, além de a fonte do texto base ser indispensável para possíveis consultas. Então, toda vez que nós fazemos aí um resumo, eu tenho que colocar lá no rodapé, né? Qual é o texto base? Então, o nome do texto, quem é o autor, onde foi publicado, ano.
de que material eu retirei, foi de um livro, foi de um site, por quê? Quem for fazer a leitura do seu resumo, até mesmo você, pode consultar o texto base se tiver alguma dúvida, se quiser pesquisar mais sobre o autor, sobre as informações. Então, é muito importante colocar aí as informações do texto base, ok? Alguma coisa aí, viu ou não? Não, ainda não. Estão só elogiando, estão dizendo que está muito bom, uma ótima abordagem, isso mesmo. E tem uma professora que falou, o sonho de consumo do professor é que os alunos façam resumo. E direitinho, né? Sim. Então, vamos lá. Pode colocar aí na tela para isso, por favor. A seguir, veremos algumas instruções para a produção de um resumo. Então, temos aí, se não me engano, são 7 passos. Então, você faz a leitura desses passos, né? Aquilo que o professor de vocês já comentou, o que nós comentamos aqui, pode pesquisar mais sobre resumos. Eu acho bem legal sempre ter modelos. Eu sou uma pessoa que eu preciso de modelos, né? Então, você pode pesquisar alguns modelos de resumo aí na internet para você ter como exemplo. E, gente, não tem como. Produção de texto é produzir. Produzir, faço um aqui, refaço, o professor vai riscar. Eu já contei para vocês que eu odiava, né? Porque eu era toda com o meu caderno, não poderia ter nenhum rabisco ali. Quando eu via que o professor colocou de vermelho, então, eu queria morrer. Mas faz parte do aprendizado, tá? Depois você passa limpo, tá bom? Mas isso tudo faz parte do aprendizado. Então, eu vou colocar aí o passo a passo para vocês. Então, de novo, façam a leitura antes desse passo a passo, durante a produção e depois também, tá bom? Para verificar se está certinho o resumo de vocês ou não. Vamos lá, então, para o primeiro passo. Pode colocar para eles. Você pode ler, Vi, por favor? Posso. A qualidade da desculpa. A seguir, veremos algumas instruções para a produção de um resumo. Primeira, a qualidade da leitura e da compreensão do texto a ser trabalhado são condições didáticas essenciais para que o estudante possa realizar o resumo. Aquilo que eu acabei de falar. Então, no mínimo aí, né, 3 leituras. Uma leitura para conhecer o texto, outra para selecionar as informações e uma terceira para você começar aí a produzir o seu texto. Observem aqui 3 não é o suficiente, porque eu vou produzir, então já na terceira leitura, depois eu preciso voltar de novo para confirmar as informações, tá bom? Então temos aí o primeiro passo, vamos para o segundo então. 2. Evite a cópia, mas baseie-se no texto original. Tente reescrever as ideias sintetizando-as. Isso, sintetizar nada mais é do que reduzir, resumir. Uma dica, tá? Há momentos no texto, são pequenos, mas tem, que a gente vai fazer a cópia ali, não tem como modificar aquela parte, né? Então, se for uma citação, se for um dado estatístico, a gente consegue fazer uma alteração ou outra. Mas em alguns momentos a gente acaba fazendo a cópia ali, em alguns momentos, bem pequenininhos, tá bom? Terceiro passo. 3. Sublinhe ou utilize marca-texto para destacar as ideias principais. Depois de marcá-las, inicie a escrita do seu resumo. Isso. Olha, eu estava lembrando aqui da época da escola. Isso parece ser bobo, mas acho assim que para muitos alunos influencia. Aqui a gente fala, coloque um marca-texto, né? Eu lembro que os meus colegas tinham aquelas canetas coloridas, né? As canetinhas. Eu sempre fui muito detalhista, mas eu não tinha. Tinha ali o material básico. O lápis, a caneta azul, vermelho e preto, a borracha e pronto, né? Então, o que eu fazia? Uma dica para você, caso você também esteja na situação que eu já estive em algum momento. Por exemplo, uma parte eu grifava com a caneta azul, outra com a preta, outra com a vermelha. O lápis, eu poderia fazer um balãozinho. Então, assim, a gente pode utilizar aí a criatividade também. Não ter marca-texto não é algo que vai impedir de você produzir o seu resumo, tá bom? Continuando, então. Próximo passo, Vi. 4. Elimine as informações e ou palavras repetidas, substituindo-as por sinônimos e pronomes, por exemplo. Isso, então aí na produção do seu texto, como você vai reescrevê-lo, você pode utilizar sinônimo. Como nós vimos, são palavras aí com sentido equivalente, aproximado e algumas vezes idêntico, tá bom? Então eu posso substituir uma palavra por um sinônimo. Temos dicionários de sinônimos também, tá? Vocês podem pesquisar lá na internet, é super interessante, tá bom? Ou os pronomes, que são aquela classe de palavras aí
que substituem um nome ou acompanha. Lembrando que em português, quando a gente fala em nome, nós estamos falando de substantivos, principalmente. Você ia comentar, viu? Alguma coisa? Sim, o professor Leonardo está falando que ele risca as palavras erradas e manda os alunos, né, lerem na íntegra e depois passar no papel com o conhecimento deles, sem fazer a cópia ou plagiar palavras. Ótimo, perfeito, Pro. Quinta, Vi? Vamos lá. Substitua vocábulos ou expressões mais longas por outras mais curtas. Para isso, consulte palavras sinônimas no dicionário. Isso, só complementa aí o anterior, então nem vou comentar, tá? Senão não vai dar tempo de mostrar para vocês o resumo. Vi? O sexto? Bora. 6. Corte detalhes irrelevantes, coisas que estão no texto cuja ausência não faria diferença. Isso eu vou mostrar na prática no próximo texto aí, que às vezes, né, o texto base tem alguma expressão que para aquele contexto foi relevante. Mas no nosso resumo, para aquilo que a gente deseja, não tem relevância, ou seja, não tem tanta importância, tá bom? E o último passo aí, Vi, ou melhor, penúltimo e último. Antes eu vou ler aqui, o André está falando, ótima aula, poderia ministrar para o ensino médio também. Seria ótimo para a produção de textos das disciplinas de humanidades. História, geografia, sociologia, eu também acho. Acredito que os professores trabalhem isso, né, os de língua portuguesa lá do médio. Vamos. Sim, fica a dica aí, pode pegar o link e compartilhar com eles, nós vamos ficar lisonjeados, tá bom? Isso. Vamos lá, Vi. Vamos lá, 8. E por fim, solicite a troca de texto com o seu colega, para que revisem o texto um do outro. Isso é ótimo, né? Sim. Por quê? Nós já comentamos sobre isso. Às vezes, eu tenho os meus vícios, então eu não vou identificar no meu texto esse vício, porque já está comum. Um outro colega, o professor, vai observar isso e vai marcar para você. Lembra que eu já brinquei aqui do meu né, que eu fico toda hora né, e muitas vezes eu nem percebo, porque já é um vício de linguagem que eu tenho, então eu preciso me policiar, tá? Porque provavelmente eu não vou perceber, tá bom? Só se eu estiver ali, deixa eu ver quantos nés eu já falei hoje. Então, por isso que é legal pedir para uma outra pessoa ver o nosso texto, tá bom? Então, vamos lá para o nosso texto. Eu mudei um pouquinho o texto aí para vocês, eu peguei lá daquele material que eu gosto bastante, que eu já falei para vocês. Minas Faz Ciência, né? Então, é uma revista aí, científica, com alguns textos científicos, acho que ela não chega a ser uma revista totalmente científica. E temos aí uma edição infantil, tá? Como a gente sabe que aquele texto é um pouco mais denso aí para os alunos produzirem o resumo, aquele artigo de divulgação científica, então eu peguei um outro texto lá que está mais aí adaptado para os nossos alunos, ok? Então temos aí, ó, aplicando o conceito. Revisto o que é um resumo e suas principais características, leia a primeira parte do texto, sujeira para todo lado, de Luísa Lages, e faça um resumo. Então temos aí, sujeira para todo lado. Por que a poluição do ar, promovida por carros, fábricas e queimadas, é tão ruim para a saúde das pessoas e do planeta? Observem aí que nós temos uma interrogativa já no subtítulo, né? Já para instigar o leitor a pensar sobre isso, e vamos buscar essa resposta aí no decorrer da nossa leitura, tá bom? Então vamos lá? Vi, você pode ler aí o primeiro parágrafo, por favor? Claro. Quando andamos pelas ruas ou paramos no trânsito, é muito comum vermos um tanto de fumaça escura saindo de motos, carros, ônibus e caminhões. Aquilo que ecoa pelo escapamento dos veículos é uma forma de poluição. Todos os dias, veículos, fábricas e até mesmo fornos a lenha de pizzarias lançam um tantão de sujeira na atmosfera e assim contaminam o ar de todo o mundo. Isso. Ali, escoa, né? Escoa? Lá está escrito escoa. Ah, sim, desculpe. Não, tem problema. Então, observem aí que, por exemplo, nós temos lá motos, carros, ônibus, caminhões. Quando eu for... É só algumas dicas para vocês, tá? Então, quando eu for fazer o meu resumo, eu não preciso colocar todos esses veículos, né? Eu posso substituir para veículos de locomoção. Então, já sei que são vários, né? Quais veículos nós utilizamos para nos locomover? Então, carros, motos, o que já está ali. Então, observe que uma sequência aí de palavras, o meu resumo, eu posso representar por uma expressão, por um sinônimo, ok? Então, pode voltar para eles a tela, por favor.
Continuo? Por favor. Isso é um problema, porque os seres humanos e o planeta precisam de ar limpo para viver. Taciana Toledo, professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, explica que o ar é formado por diversas substâncias. Isso, pode deixar para eles aí a tela, tá? Observem que esse primeiro trechinho, ó, isso é um problema. Isso o quê? O que foi dito lá no primeiro parágrafo, tá? Isso é um problema porque os seres humanos e o planeta precisam de ar limpo para viver. É uma informação aí básica, que todo mundo sabe disso, ok? Então, no nosso resumo, não é de relevância colocar esse trechinho, tá? Então, vou observando aí o que nós podemos tirar, deixar, substituir por outras expressões. Aqui, nós temos aí uma palavra, né, da professora Taciana Toledo. Então, é legal isso permanecer no resumo, porque nós temos aí um argumento de autoridade, uma pessoa que estuda sobre o assunto. E lembrando aí que a Universidade Federal de Minas é uma das melhores do país, né? Então, tem credibilidade as informações, né? Uma universidade aí que pesquisa muito, tá bom? Então, continuando aí. Pode pôr para eles, Amavi? E podemos considerar como poluição qualquer coisa diferente que a gente jogue na atmosfera, como gases ou partículas, inclusive as bem pequenininhas, que mal conseguimos ver. Isso, ó. De novo aí, inclusive as bem pequenininhas que mal conseguimos ver. Eu posso transformar todo esse primeiro parágrafo aí em uma informação bem sucinta, bem resumida. Né? Não tem por que eu colocar, inclusive, as bem pequenininhas que mal conseguimos ver. Isso não é relevante, né? A gente pode aí numa reescrita dizer que essa poluição a gente não consegue enxergar muitas das vezes, né? Só quando ela está muito densa, e quando passa lá no jornal, né, aquele céu bem cinza, né? Então, observe aqui, de novo, tem algumas informações que nós podemos retirar e não vai ter perda de sentido no texto, de informações centrais, ok? Pode colocar para eles de novo, vamos lá, Vi. Eu tô amando essa aula, tá? Os professores aqui também estão dizendo isso. Que bom. Vamos lá. A poluição até acontece naturalmente, por exemplo, a partir de queimadas naturais ou quando um vulcão fica ativo. Mas o ser humano é, hoje, o principal responsável por lançar poluentes na atmosfera. E, além de ser ruim para a nossa saúde, toda essa sujeira transforma o clima e afeta toda a vida aqui na Terra. Muito bem. Vou colocar para vocês aí já uma sugestão de resumo que eu produzi para vocês, porque senão não vai dar tempo, eu quero que vocês vejam aí um exemplo, tá bom? Deixa eu colocar então. Vamos lá. O aluno William, ele está comentando que aquela parte que fala ônibus, carro, só poderia escrever assim, meios de transporte, já estava bom. Ótimo, poderia perfeito. Substituir. Perfeito, William. Legal. Com a professora Sandra. Ótimo. Então, observem aí, ó, o título é o mesmo, o subtítulo também não tem a necessidade de mudar, tá bom? Permanecem aí os mesmos. Vamos ver como é que ficou, então, o resumo? Ó, em nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, em nosso cotidiano é comum vermos as várias formas existentes de poluição do ar, sejam elas produzidas por meio de veículos de locomoção ou até mesmo por meio da fumaça expelida pelas chaminés das empresas de diversas áreas. Lembram que lá eles colocaram indústrias, pizzarias, então não tem por que eu colocar todas novamente, né? A gente sabe, isso é um fato, é evidente que são várias indústrias de diversos ramos, tá bom? Então, a gente pode aí resumir essa informação, tá? Então, pode pôr aí para eles, por favor. Aí, como eu disse, é importante deixar aqui a palavra da professora, né? Porque é um argumento de autoridade. Então, colocamos aí. A professora Taciana Toledo, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, explica que podemos considerar poluição tudo aquilo que lançamos no ar e modifica de forma negativa. Olha que simples. Então, tudo aquilo que nós despejamos aí no ar de forma direta e indireta, isso é poluição. Simples, né? Não preciso ficar ali especificando quais são essas formas, tá? Lembrando que tudo isso é de acordo para o que é o meu resumo, tá bom? Se você estiver fazendo o resumo para uma prova específica, talvez você tenha que colocar ali, tá? São só sugestões, ok? Coloque aí para isso, por favor. Há poluições que são naturais, como aquelas causadas a partir de queimadas naturais e de erupções de vulcões. Mas hoje o ser humano é o maior poluidor do planeta, o que nos traz muitos prejuízos, como a alteração do clima e, consequentemente, da vida na Terra.
Então, observe como ficou bem resumidinho. Retiramos várias aí informações que para o nosso resumo não eram relevantes e deixamos aí a ideia central, o principal que nós precisávamos saber, ok? E o relógio já começou aí louco. Então, o nosso tempo acabou. Temos aí uma atividade mão na massa, que é a segunda parte desse texto, tá bom? Então, vocês podem aí ter acesso no material e tentar produzir aí o resuminho deles, que eu sei que vocês vão conseguir, ok? Então, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui conosco. Espero que vocês tenham aí um ótimo final de semana, tá bom? Vi, produção, todos, muito obrigada. Obrigada, Elaine. Eu amei, eu achei linda essa aula e até a próxima sexto ano. Eu adorei. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente.